Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo Rabelo Dornelles. Eu sou sobrinho neto do primeiro-tenente Luiz Lopes Dornelles, membro do primeiro grupo de caça da FAB. E eu estou aqui para me apresentar a vocês do grupo, agradecer ao Luiz Gabriel me conectar com o pessoal do grupo, né? E, enfim, me apresentar, contar um pouquinho sobre a minha relação com essa história toda e também falar das minhas intenções. Eu estou indo para o Brasil a semana que vem, eu vou a Porto Alegre fazer uma pesquisa, né? Devo passar por General Câmara, onde o meu bisavô, revolucionário de 30, junto com Getúlio, Argemiro Dornelles, está enterrado. Enfim, fazer uma pesquisa de campo aí sobre... Eu quero, na verdade, o que eu estou querendo é contar a história, uma história de coragem, basicamente. Né? No caso da minha família, né? Começando lá com o meu bisavô, né? Que colocou o meu avô, Oli Lopes Dornelles, irmão de Luiz Lopes Dornelles, irmão mais velho de Luiz Lopes Dornelles, colocou o meu avô num cavalo para ir com ele junto com as tropas do Rio Grande, né, para tomar o Palácio do Catete no Rio de Janeiro, e eventualmente, né, fazer a Revolução de 30, né? E meu avô com 16 anos de idade. Essa ida lá para o Rio de Janeiro, eles passaram pela grande batalha de Itararé. Então, uma história toda de coragem, de militarismo familiar, é uma história de milagres, de coisas incríveis que aconteceram. Então, eu estou juntando material. Eu não sou nenhum pesquisador, porém estou usando aí o que eu posso, né? E aí vem desde então a história que eu estou querendo contar, desde lá do meu avô, a relação, né? Eu gostaria de, quando estiver em Porto Alegre, talvez me conectar com a família Moura, né? Eu acredito que também tem a gente no Rio, e falar sobre essa relação, né, que era muito estreita, era Getúlio, Nero Moura, meu avô Argemiro, o meu bisavô Argemiro, o meu avô Oli Lopes Dornelles, porque quando meu tio-avô faleceu, o meu avô, que tinha servido também no Exército Brasileiro, né, lá em Natal, né, na costa, protegendo a costa brasileira, ficou muito amigo do Rui Moreira Lima, enfim, de toda a turma do primeiro grupo de caça, né? E eu sempre fui fascinado com essa história, né? Desde garoto eu escuto. O meu nome é Gustavo, mas era para ser Luiz, né? Meu pai queria que fosse Luiz, porém minha mãe disse que preferia o nome Gustavo, e assim foi, parece que lá pelo rei da Suécia, enfim. Eu desde garoto muito ligado à aviação. Eu moro nos Estados Unidos já há 33 anos, eu não tinha falado isso, né? Então eu estava meio órfão, né, dessa conexão com vocês, e apesar de eu ter intimamente sempre procurei, sempre busquei vídeos e tal, né? Mas eu gostaria de conectar com vocês, né? Vocês souberem sobre meu tio-avô, sobre essa história do meu bisavô, se alguém, né, o pessoal, a família Moura talvez, né? Enfim, o que eu puder levantar. Eu vou postar para vocês também umas fotos, né? Aí para referenciar essas coisas e ilustrar essas coisas que eu estou falando. Mas vamos lá sobre meu tio-avô, Luiz Lopes Dornelles, né? Eu tive a oportunidade em 1900, deixa eu contar uma coisa interessante que talvez alguns de vocês não saibam. Minha família é toda gaúcha, né, dos dois lados, e eu tenho essa conexão muito forte com os gaúchos, pela razão
eu ter crescido dentro de um CTG, Centro de Tradições Gaúchas, no Rio, Desgarrados do Pago, fundado em 1977. Então, durante os anos 80, todos, né, eu frequentava Desgarrados do Pago no Rio de Janeiro, que era em Santa Cruz, bem atrás da base aérea, né, fundada pelo meu tio-avô, um outro tio-avô, da parte da mãe do meu pai, da minha avó, Nízia Leiva Zoteiro, família lá da cidade de Rio Grande, sul do Rio Grande, o qual eu passava minhas férias de 3 meses lá, né, de verão. Então eu tenho, andando a cavalo, solto lá no campo, então eu tenho uma conexão muito forte, né, com a cultura, apesar de ser, né, carioca rubro-negro doente. E, na verdade, eu nasci em São José dos Campos, estado de São Paulo. Aí a história é que meu pai estava trabalhando no CTA, Centro Tecnológico da Aeronáutica, no desenvolvimento do Bandeirantes, da FAB, da Embraer. E aí eu, por acaso, nasci lá, uma cidade, né, de aviação. Então eu sempre tive em volta a aviação. Meu sonho sempre foi ser piloto, né, porém eu não realizei esse sonho ainda. Eu fiz curso de piloto com 17 anos, mas não completei o meu brevet. E porque eu acabei entrando, eu tinha vindo para os Estados Unidos em 89, né? E aí eu acabei entrando aqui, né, na bebida, nas drogas, e passei aí até os meus 24 anos de idade nesse mundo. E é realmente uma coisa trágica, isso porque destrói famílias, né? Eu desenvolvi aí cedo, quando cheguei nos Estados Unidos, né? Graças a Deus, eu com 24 anos para 25 anos, eu fiquei limpo, sóbrio. Eu vou completar agora 26 anos de sobriedade. E uma vez que eu fiquei limpo, eu comecei a me interessar pelas ciências humanas, né? E acabei estudando, me tornei terapeuta, né, de dependência química, e isso é o que eu me dedico profissionalmente já há 22 anos. Então eu rumei para esse lado, um lado mais altruísta, né? O qual eu adoro, né? É a minha carreira. E, enfim, mas nesses últimos anos, né, eu estou voltando aí a pesquisar, a me interessar, e aí vou contar uma história interessante, né, porque a maioria das pessoas que se interessaram sabe um pouco da história do meu tio-avô, né? Foi o último brasileiro do grupo de caça a falecer, faleceu faltando menos de uma semana para o fim da guerra, né, no dia 26 de abril de 1945, né, fazendo um bombardeio de picada em Alessandria, na estação. Tinha uma flaque antiaérea no trem, ele explodiu o trem, mas foi atingido, né? A pessoa acha que ele foi atingido antes, talvez ele mesmo tenha sido atingido, né? A teoria é que ele tirou o cinto de segurança, por isso que ele foi, quando no impacto ele foi catapultado 180 metros, o corpo dele acabou batendo numa parede, um edifício 180 metros, né, da onde o avião bateu. E, enfim, então sempre fui fascinado por essa história. Em 1990, meu pai recebe, no Rio de Janeiro, esse livro aqui. E aí essa parte é uma história interessante, que os mais, né, estudiosos do Centapro provavelmente já conhecem, porém é uma história muito interessante. Esse é um livro de nome Luiz Lopes Dornelles, escrito em italiano, né, por Francesco Carrer. Quem foi Francesco Carrer? Foi um menino de 14 anos de idade que residia em Alessandria e que estava no local do acidente quando o acidente aconteceu. E isso ficou na cabeça dele, muito impactado, né, os restos do avião. Lá perto do avião, pegou uns pedaços de metais, guardou e ficou com aquilo na cabeça. Eventualmente, né, ele veio a estudar aviação, ele foi professor de uma escola de aviação, uma escola técnica de aviação em Alessandria. E ele começou a fazer uma pesquisa sobre a vida do tio Luiz,
né? E escreveu um livro. Imprimiu esse livro em 1990 e meu pai recebeu uma cópia do livro, né? Todo em italiano, né? Ilustrado aqui, ó, essa é a aliança de casamento dele, né? De Francesco Carrera. E essa aliança foi feita com metais encontrados, né, do avião do tio Luiz. Então uma história fenomenal, incrível, né? Aqui tem uma foto que Leonardo Ferrazzi desenhou, do número 2, prata, né? Avião do capitão Lagares, né? O qual meu tio Luiz estava pilotando no dia que ele foi abatido. Então no começo desse ano eu estava no Marrocos, né? Fui assistir lá o Mundial de Futebol, de clubes, assisti o meu Flamengo, e aí o Flamengo acaba sendo eliminado precocemente, e eu decido, né? Eu já tinha isso na cabeça de Alessandria, mas decido ir, né? Aí eu cruzo o Estreito de Gibraltar, né? Pego um ônibus de Algeciras para Málaga, para pegar no dia seguinte um voo para Milão. E eu estava me comunicando pelo WhatsApp com a minha namorada, que mora em Buenos Aires, né? E ela falou, deixa eu fazer uma pesquisa a mais sobre isso, porque eu estava chegando na cidade de Alessandria com uma noção pelo Google Maps, né, geográfica da localização, eu não conhecia ninguém, disse de repente vou na prefeitura conversar com alguém, e com o livro debaixo do braço. E aí resulta que minha namorada começa a fazer uma pesquisa, ela encontra Francesco Carrera conectado com um senhor de nome Leonardo Ferrazzi. E diz, ó, eles trabalharam num projeto, numa escola de aviação, reconstruindo um avião, um Sabre 86, F-86, né? E eu acho que deve ser os mesmos, né? Entro no Instagram, encontro o Leonardo Ferrazzi. Isso eu dentro do ônibus à noite, encontrei, mandei fotos e tal, né, falando em inglês, e para minha surpresa, 15 minutos depois recebo uma mensagem dizendo sou eu, que fui aluno do professor Carrera, e a gente trabalhou junto. Eu sei bastante da história. Eu falei, será um prazer, ele disse, será um prazer me encontrar contigo amanhã aqui em Alessandria, e eu vou trazer um historiador, amigo meu, que é fascinado com a história italiana, fascinado com a história da FEB, dos pracinhas, enfim. E foi o que aconteceu. No dia seguinte eu encontro com ele, né? Eu vou botar umas fotos aí para ilustrar. Sou muito bem recebido, né? Eles me levam lá no local da placa. Aqui está então a placa aqui em Alessandria. Cruzando os céus azuis desta cidade, nos momentos sombrios da história humana, encontrastes neste lugar o destino que te tornou imortal. No sonho de um mundo justo, honrastes com a tua vida teu compromisso pela liberdade dos povos, pela glória do Brasil. É uma placa muito bonita, os dizeres na placa muito nobres. Depois atravessamos a rua, fomos à estação de Alessandria, né, na qual o bombardeio ocorreu. Aqui está a estação de Alessandria, como ela era no passado, né? E ele veio daquela direção, né? The airplane was coming from there, and there was a train with a 4-barrel anti-aircraft gun, 20 mm guns.
and they shoot to the aircraft coming to strike the station, and the aircraft of Dornelles was hit and they crashed on that building. So, in an angle like that, crashed right here. Right here. And then he crashed down, Yes. and his plane was totally destroyed, exploded in pieces, and not in fire. So we have to understand also this thing that is very important, and Mr. Carrier explained in a very precise way this. When the plane touched the ground, didn't explode in a burst, but the pieces spread away because of the fast The impact. the energy, The energy the of energy impact. of the impact. Então aqui a gente está aqui no ponto da estação que dá para ver bem o ângulo. Stazione de Alessandria. A gente pode só imaginar, né? O trem aqui parado, ele vindo, né? Fazendo o ataque dele lá, né? Dessa direção aqui, norte-noroeste, né? Em direção sul-sudeste, né? Então, fica aí o registro. E depois fomos caminhando a 180 metros, 200 metros da estação ali, aonde o corpo finalmente veio a descansar, né? O avião bombardeou a estação, tá lá o trem, né? Bombardeou a estação e ele bateu ali nesse prédio alto agora da esquina, que era um prédio de um andar, e o impacto foi tal que ele foi catapultado, né? Praticamente 200 metros, e terminou batendo nessa parede aqui, nesse edifício, né? E o corpo dele caindo aqui, né? Então, mais uma vez aqui, grato de poder estar aqui no lugar onde tudo aconteceu, daquele dia 26 de abril de 1945, onde os bravos pilotos da FAB, nos seus P-57, fizeram provavelmente uma das últimas missões, né? Acho que foi a missão 89ª missão do meu tio-avô, né? E no total, acho que o capitão que teve mais missões teve 100 missões. Enfim, então muito bacana poder estar aqui. Então, uma história incrível, né? E peço humildemente a ajuda de vocês, né? Para me contar essa história. E tá aqui junto, né? Eu já não me sinto órfão, né? Porque eu, um apaixonado pelo primeiro grupo de caça, e estava órfão. Então, novamente, obrigado ao Luiz Gabriel, né, por me conectar com vocês. Excelente trabalho que ele faz, eu acompanho a paixão dele, né? Através do YouTube eu também encontrei os vídeos do Vasquez, né? Que também são muito ilustrativos, né? Conversei com o Ricardo essa semana também, né? Do museu, de todo o trabalho que estão fazendo, muito bacana, né? Eu gostaria muito de encontrar com vocês. Enfim, todos que estiverem aí dispostos, eu vou estar apenas por 3 dias. Eu gostaria de ir a General Câmara, gostaria de ir em Encruzilhada, onde nasceu o meu bisavô, de repente passar por Rio Pardo, onde o meu avô parece que cresceu, né? E levantar o que eu puder, né? Uma outra coisa, uma outra parte da história interessante é que agora eu tive em dezembro lá no Mussal, né? Eu já tinha ido no Campos Afonso nos anos 80, mas eu tive no Mussal e fui recebido lá pelo Sargento Breno.
toda a equipe dele. Foi muito bacana, ele foi muito gentil e cordial me recebendo lá, né? Então meu agradecimento ao Sargento Breno, que coordena lá a turma lá, e fez um tour de 2 horas. Então estamos aqui no Campo dos Afonsos, no Mussal, e cordialmente o Gilson nos contactou aqui com o Sargento Breno, né? E estamos aqui também com o aspirante Rafael, né? Então agradecer aí a cordialidade, a gentileza. Já fizemos aqui um recorrido aqui do museu, interessantíssimo. Já estamos aqui há mais de 1 hora e agora a gente vai entrar aqui na parte da FAB na guerra, né? Vamos ver então, encontrar. Se a gente encontra a última. O Dornelles. Aí, ó. Perfeito. Porque aqui a gente consegue mostrar todos os pilotos do grupo de caça. Exato. O que ocorreu com cada um deles. Exato. Exatamente. Então, se a gente pesquisar aqui o Tenente Dornelles, ele foi alvejado, veio a óbito, exato. E aí tá aqui, né, a cruzinha do falecimento. Exatamente. Em Alexandria, que eu vou lá. Aí, se a gente quiser buscar um outro, Danilo Moura. Ele não saltou, foi alvejado, mas não veio a óbito, saltou lá de paraquedas. Exato. Lá na região de Pádua. Exato. E conseguiu retornar até o território. Pô, isso era uma turma de uma bravura. Uma bravura. Esses são os nossos guerreiros. Esses são os nossos verdadeiros heróis. Exatamente. Estarei lá, se Deus quiser, Deus me permitir. Vamos lá para aquela foto é conhecida, né? Conhecida. Essa. Me mostra ali, se eu consegue identificar o Tenente Dornelles nessa foto? Não. Não, eu não sei se essa foto foi no final da guerra. E ele já não estava presente. Eu tenho, por alguma razão, eu tenho essa impressão. Estava apto para voar. Eu entendo que pelas leis, pelas limitações jurídicas, você deve poder entender. Ele deixou de ser uma aeronave para passar a ser um item de acervo, né? Então ele é um acervo histórico. Então o risco de colocá-lo em voo é muito grande. Perderia-se de história com ele num insucesso do voo. Incrível. Mas o motor tá aí, tá restaurado, tá todo... Ou seja, esse avião poderia voar. Realmente dá para ver lá a quantidade de missões que tá lá. São 89. Do Tenente Dornelles.
Unbelievable. Inacreditável. Eu estar aqui, sentado no cockpit. Aqui pode. Do P-47 Thunderbolt. O qual... Eu vou fazer uns takes, entendeu? Perfeito. O qual meu tio avô, né, pilotou. Sensacional. Sensacional. Tudo de bom. Attention all flights. Attention all flights. The war is over. The war is over. Que naquele momento ele lembrou de todos os amigos que ele tinha perdido, de que ninguém mais ia morrer e que eles iam voltar para as suas famílias. Tanto Rui Moreira Lima quanto os outros voltaram e pousaram aqui no Campo dos Afonsos, né, sobrevoando a Guanabara, fazendo um rasante na Avenida Atlântica, todos eles abaixo do edifício Rian, e eles estavam de volta de que ninguém mais ia morrer. Então, essa saída minha aqui desse avião é simbolizar a eterna vida do meu tio-avô, primeiro-tenente aviador, Luiz Lopes Dornelles, abatido em 26 de abril de 1945, em Alessandria, Itália, com 89 missões. No final da tarde, né, graças à boa vontade, né, do pessoal lá da administração, né, nós fomos, mais que tudo do Sargento Breno, né, eu tive a oportunidade de subir e entrar no B4. É o avião que o meu tio-avô pilotou e que notoriamente, né, o avião que está lá, isso eu aprendi com o Vasquez, o avião que está lá de fato não é o número, a numeração, o avião de fato que ele voou, que era o avião dele, o B4. Porém, fiquei muito feliz depois de saber essa parte da história, quer dizer, eles escolheram, né, o primeiro grupo, todos os companheiros dele, né, escolheram que fosse pintado nas cores dele, daí a estima, né, dele como uma pessoa querida. Fiz uma amizade lá em Alessandria com o Leonardo Ferrazzi, que ilustrou esse livro, né? E com Corrado de Andra, que é um advogado, pesquisador, historiador também, ama as histórias dos pracinhas, tem um tremendo respeito, como é dito aí pelo pessoal da história, né, que faz a pesquisa, como os italianos têm agradecimento. De fato, né, não é uma narrativa, você vai lá, eu fui, né, conheci o De Andra, ele me levou à prefeitura de Tortona, que é uma cidade a 10 quilômetros de Alessandria, e na prefeitura de Tortona tem uma homenagem, uma placa com as bandeiras do Brasil e da Itália juntos, tem uma sala com um painel gigantesco, mostrando os pracinhas entrando de jipe. You can see here some photos of that exhibition, and we see This is the pracinhas rolling in their jeep in Tortona. In front of this building. Right in front. Oh. Right in front of the building, Wow. 50 meters from here. And you see here the very first photo
of Prasinias in Tortona on the 28th of April in 1945. This was the very first moment for Tortona of freedom, of liberty, and of the end of the Second World War. So this is a very important picture, and everyone in Tortona is very related, very heart touched from this picture. It is important for us. It's there now. Yeah. Here you can see some picture of Prasinias here in Tortona and Allied force here in Tortona okay. after the arrival on the 28th of April. You see here Prasinias in Voghera, a town near here, and you see English army representative here in Tortona. English army were not so welcome here because they were sort of colonial mood, and they were not so welcome here. Right. Whilst Brazilian forces were very, very, very welcome because they were kind of same mood, and of course imagine the end of 5 years. Imagine the end of a dictature for over 20 years here. I would like to show more things, but maybe in the future if you want. This is something that I am very proud about, because in 2017 we organized the meeting I show you, and this is the memory of that meeting. La città di Tortona here, to his death, civilian and military, in the Second World War. This is the tribute to our death, remembering the entrance of Brazilian Prasinias at the head of the Allied forces. So it is a remembrance of that period, that day. This is a plaque donated from the Brazilian army, remembering that friendship. Yes. And we are very proud about this, and in fact we collocated this and this here in the wall of our town council. So a sort of strength in the friendship, solid friendship, connection, solid connection between Tortona and the Brazil. Wow. Because as I said yesterday, thanks to them, thanks to their sacrifice, we are now in a democracy and we are now free. Yes. So we have a tribute, and this is the memory of this tribute. Beautiful. Thank you so much. E pretendo voltar, né? Lá nessa rotunda que está praticamente em frente ao lugar onde foi o acidente, né? Eu tenho ambições, né, de colocar lá um P-47. Porque é uma rotunda vazia, tá lá esperando o P-47 sentar ali, né? Porém, já entendo também entre a dificuldade de encontrar um avião, primeiro, encontrar e aí passar pela burocracia italiana, né? É um projeto talvez ambicioso demais. Porém, né, eu na minha experiência, na minha caminhada, né, quando você tem uma missão, objetivos, o universo se desdobra para que aquilo aconteça, né? Eu sou muito crente disso. Enfim, então tá aqui, me apresentei a vocês, desculpa pelo vídeo ter se alastrado um pouco, talvez mais do que eu gostaria, né? Mas é uma história que vale a pena ser contada, né? Conto aí com a colaboração de todos que puderem, né? Para a gente continuar contando essa história aí para a posteridade, porque histórias de
nobres, de coragem, de princípios, né, de defesa da liberdade humana, que eu acredito que seja a coisa mais importante que o ser humano tem. Um God-given right, né, um direito dado pelo nosso Criador, né, de que você nasce soberano, né, e você tem o direito de se proteger, de se defender, né, e defender a sua forma de viver, né, nessa liberdade, né. E hoje a gente vivendo nesse mundo aí quase que todo controlado, né, digitalmente, enfim, o que vem por aí, né, não está no gibi. Então, isso me despertou, e essa conexão com o Tio Luiz, com a história deles, né, da luta deles, de sair e ir lá defender, né, um ideal de liberdade. Isso é uma coisa muito bacana que eu quero explorar e colocar tudo isso. Não sei se daí vai sair um livro, um documentário, né, mas alguma coisa vai sair, não tenho dúvida. Obrigado a todos, um forte abraço e espero poder encontrá-los prontamente. Senta a pua!